milhares de manifestantes se reuniram em Minneapolis, nos Estados Unidos, para protestar contra a morte de uma mulher que foi baleada por um agente de imigração na cidade nessa quarta-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um agente de imigração do governo dos Estados Unidos atirou contra essa mulher durante uma operação em Minneapolis, no estado de Minnesota. A gente está aí acompanhando as imagens do que teria acontecido nesse momento. Segundo as autoridades locais, essa mulher é uma cidadã americana de 37 anos e o Departamento de Segurança Interna afirmou que um dos agentes do ICE atirou depois que essa mulher tentou avançar com o carro contra os oficiais. O prefeito de Minneapolis exigiu que os agentes de imigração deixem a cidade e foi bastante enfático ao criticar essa ação do ICE. Vamos acompanhar. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying, getting killed. O presidente americano Donald Trump comentou essa ação também e disse que o agente do ICE que disparou contra o carro da vítima está se recuperando no hospital e também afirmou que o aumento de ataques contra membros do ICE é culpa da esquerda. Segundo ele, é a esquerda radical que ameaça, agride e, segundo ele, mira os agentes da lei do ICE diariamente, que eles estão apenas protegendo os Estados Unidos. E aí ele diz que foi uma ação de legítima defesa. Aqui eu quero aproveitar e convidar o cientista político e professor de Relações Internacionais do IBMEC BH, Adriano Cerqueira, para participar aqui da nossa conversa. Bom dia, professor. Eu já queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Quero aproveitar já para poder te perguntar sobre esse protesto que aconteceu nos Estados Unidos ontem em virtude da morte dessa mulher. E aí eu quero aproveitar e te perguntar se essas tensões, esses protestos podem aumentar e crescer algo como a gente viu no caso ali do George Floyd, e também já aproveito para poder te perguntar sobre a sua avaliação sobre essas ações migratórias desse governo do Donald Trump, se tem surtido efeito na prática, seja com aumento de popularidade ou não, e se isso também pode acabar influenciando as eleições ali de meio de mandato. Bom dia, professor. Bom dia, Letícia, é um prazer, né, uma honra estar no programa e também junto à audiência. Vamos lá, né, sobre esse fato, o que fica muito claro é que era uma militante, né, contra as políticas de imigração. Ela estava na condição de observadora, mas como a gente até mesmo pôde ver em um dos vídeos, são vários que tem sobre esse evento, triste, é que ela saiu da condição de observadora para bloquear a atuação dos agentes de segurança. É uma ação imprudente, é uma ação que a colocou desde naquele momento em risco, né? Tem um agente na frente do carro, que é quem dá o tiro, porque a gente vê mais o agente à esquerda conversando com ela. Vai ter um agente na frente do carro, que quando ela remete o carro, vai em direção a ele. E ele está numa situação de estresse, porque ela saiu com o carro para bloquear. No momento que ela entra com o carro para bloqueação de agente de segurança, ela já está criando uma situação de estresse e colocando em risco não apenas a sua vida, mas a própria vida desses agentes de segurança e de seus colegas. Eles entram no modo de alerta. Então, assim, eu acho que vamos aguardar, né, as avaliações que vão ser feitas, vai ter investigação sobre isso, mas eu acho que o argumento de que foi em legítima defesa tem boas evidências, inclusive de testemunhas que falaram sobre isso, né, da atuação dessa militante que acabou sendo morta. Outro dado muito importante nesse contexto é que o governador, as autoridades de Minnesota, né, a cidade de Minneapolis faz parte de Minnesota, vamos falar que o governador, né, de Minnesota é o Tim Walz, que foi inclusive vice, né, da chapa derrotada, né, junto a Kamala Harris contra o Trump em 2024, ele renunciou, né, à tentativa de se reeleger, o Tim Walz, por conta do escândalo, né, que está acontecendo lá em Minnesota, de desvio de verbas públicas americanas por membros, né, da comunidade somália, e que tem apoio dos democratas nesse sentido.
O Tim Watts, também o prefeito, né, tem aproveitado esse fato lamentável para tirar o foco, né, da investigação sobre essa fraude bilionária, que inclusive forçou a desistência, né, do Tim Watts de tentar mais uma reeleição. Então, a gente está vendo a exploração, né, política desse evento, isso vai acontecer. Estão sendo previstas manifestações no país para aproveitar essa questão da política migratória, né, vai fazer esse protesto contra ela, e era esperado porque esse ano é um ano eleitoral nos Estados Unidos, né, um ano de renovação do Congresso americano, midterm, e claro, o que vai estar em foco são as políticas de migração. As políticas de migração, no sentido prático, têm funcionado, né, diminuiu bastante a entrada de novos imigrantes nos Estados Unidos, mas, claro, tem polarizado, os Estados Unidos vivem uma política sempre polarizada, né, bipartidária, então isso serve tanto para mobilizar o eleitorado republicano, né, que apoia essas medidas do Trump, como também o eleitorado democrata, que é contrário, né, e quer, inclusive, facilitar o máximo possível a vida desses imigrantes ilegais que eles chamam de não documentados, né. Então, é isso, a gente está vendo essa polarização chegando no ponto, né, de explosão, que foi esse evento. A gente espera que outros não aconteçam, mas é muito improvável, porque, inclusive, as autoridades deveriam atenuar, né? Então, pelo contrário, jogando gasolina nos eventos, convocando a população para protestar. Então, esse ano deve ser um ano bem quente na política americana.